Pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Vanessa. Hoje eu trouxe para vocês aqui um ditado matemático, um jogo matemático. A gente vai chamar de ditado porque eu vou dar algumas fichas para vocês. É como se eu estivesse em sala de aula, fazendo um ditado com vocês sobre multiplicação e divisão. Um ditado diferente. Só que hoje, ao invés só das fichas, eu trouxe os resultados também, para vocês tentarem descobrir quais dessas fichas que esses resultados são os corretos de cada ficha que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vocês podem brincar em casa se quiserem, não é obrigatório montar, né, esse joguinho bem simples. Vocês vão ter que fazer os cálculos para saberem os resultados. Tem numerações do ditado que tem 2 resultados, porque é mais do que um cálculo, né, nesse ditado, de cada número, né, de cada ficha. Então, tem alguns que tem mais do que um resultado. Então, vocês vão fazer primeiro esses resultados e depois vocês podem brincar quando alguém faz a leitura de uma ficha, né? Pode ser em ordem ou não, aqui eu coloquei ordem, mas vocês não precisam colocar a numeração de ordem nas fichas e aí podem fazer a leitura da ficha e tiver mais uma pessoa com vocês ou duas, fazer uma rodada, a pessoa tem que descobrir quais desses números aqui que é o resultado, por exemplo, desse cálculo, tá? Aí a pessoa vai ganhando as fichas. Então, vocês podem criar também como vocês vão brincar. Eu só deixei aqui para vocês verem, então, que eu já deixei os resultados prontos. E aí, depois eu vou mostrar para vocês certinho já as respostas para vocês fazerem a autocorreção do ditado de vocês. O que eu quero? Eu quero que vocês copiem no caderno as fichas. As fichas vocês vão ter que copiar em ordem, como está na numeração, e depois vocês vão ter que colocar lá embaixo resolução e armar o cálculo e responder. E aqui do ladinho depois só colocar a resposta. Isso aqui é um jogo, então se vocês quiserem criá-lo em casa, podem, não é obrigatório. E podem jogar com mais de uma pessoa, aí fica na criatividade de vocês. Certo? Então vamos lá. Número 1, eu vou querer que vocês coloquem no caderno de vocês, né? Coloquem um dia, caderno de matemática, ditado matemático. Número 1, 72 dividido por 8. Aí alguém no grupo, né, pode fazer essa leitura desse cálculo, né? E aí vocês vão vir aqui, embaralhado, e procurar qual o resultado desse ditado, dessa ficha. 72 dividido por 8. Ah, será que é 188.540? Acho que não, né? Acho que é a tabuada do 8, só que no inverso. Então, vou ter que procurar, entenderam? Aqui a gente vai dar a respostinha, porque é simples. Mas entenderam o que eu quero? Por que temos essas fichas e essas? É isso que a gente vai fazer. Depois eu vou fazer a demonstração quando tiver na ficha 2 cálculos, tá? Como vocês têm que fazer. Combinado? Então, vocês vão fazer isso. Aí, depois que vocês copiaram todas as fichas que eu vou dar agora em ordem, e aí descobriram o resultado, armaram a conta lá embaixo, número 1, a conta da número 2, as 2 contas da número 3, não sei quantas vão ter, vocês ainda vão escrever o resultado. Pode ser até do ladinho, se couber, por isso que é bom copiar em ordem, mas deixar uma linhazinha em branco para vocês escreverem como se lê esse número aqui, ó, do resultado. Ah, é muito simples, prof. 9. Escreve 9. Só que não vai ser só 9, vocês já viram que tem números bem altos, né? Então, vocês vão escrever como se lê do ladinho, depois que vocês copiaram a ficha, né? O cálculo da ficha mais o resultado, vocês vão escrever como se lê. Entendido? Então, sempre olhem o vídeo, escutem quando eu tô explicando e depois façam. Não adianta vocês olhar que tem um vídeo lá no grupo e já vir perguntar o que é para fazer. É sinal que vocês não ouviram o vídeo. Se a gente fez vídeo, é para vocês escutarem até o final. Isso é uma explicação, como se eu estivesse em sala de aula. E se surgir dúvidas, vocês vão vir me perguntar bem tranquilo e eu vou responder, mas eu sei que vocês têm que olhar o vídeo primeiro. Então, a número 1 é 78 dividido por 8. Vamos para a próxima ficha. Número 2, 81 dividido por 9. Vocês vão fazer essa leitura e alguém vai procurar na rodada de vocês o resultado. Aqui eu vou deixar só a número 1 de exemplo, como que vocês vão fazer, tá? Depois vocês vão para a ficha número 3, próximo cálculo. Número 3, 64 dividido por 8. Aí a pessoa ou vocês, pode ser a mãe ou o pai ou o irmão lendo a ficha e vocês tendo que fazer o cálculo. Só que aí no jogo vocês têm que ser mais rápidos, vocês vão ter que fazer esses cálculos para saber. Quando a conta é muito pequena a gente consegue logo, mas depois ela vai aumentar de tamanho, então vai ficar um pouquinho mais difícil. Aí vocês podem fazer uma brincadeira tipo de cronometrar. Quanto tempo vocês ainda podem ter um rascunho e fazer esse cálculo, se não souberem fazer de cabeça.
quanto tempo no jogo, na brincadeira, pode valer. Aí a pessoa diz, ó, você tem 3 minutos, 5 minutos para fazer um rascunho e me dizer a resposta. Senão, passa o tempo, estoura o tempo, você não pode colocar o resultado, passa a vez. Então, vocês vão criar essas regrinhas, tá? Fica bem à vontade. Número 4, 347 vezes 25. Ó, vejam que já aumentou o nosso número, né? O número já não está mais tão pequeno. Aí eu já vou colocar aqui só pra gente... vamos fazer de quanto que é o resultado. Vamos dizer que eu não sei qual é o resultado, vamos colocar esse número, tá? Que é esse aqui. Vocês vão ter que colocar, escrever como se lê no caderno. Na brincadeira não precisa, né? Vocês vão escrever como se lê no caderno do ladinho esse número, 8.675. Se caso esse for o resultado, que eu não sei, só coloquei aqui pra gente ver, tá? Número 5, ficha 5, ó, como o número já aumentou. 245 vezes 331. Então, imagina, vou ter que fazer isso num tempo estipulado na minha brincadeira com os meus colegas, a minha família, e vou ter que fazer esse cálculo no tempo determinado por eles. Se eu achar o ok, senão passa adiante. E aí eu vou ter que colocar esse número, achar esse número, colocar ele aqui, né? Colocar o resultado aqui do ladinho, e o resultado que for, eu vou ter que ainda escrever como se lê no meu caderno. Na brincadeira não, né? Vocês só vão se divertir. Ficha número 6 agora. 432 dividido por 24. Essa é a fichinha número 6. 432 dividido por 24. Difícil já. Agora, número 7. 180 dividido por 30. Essa até que é bem fácil, o número não é tão alto. Número 8, agora vai começar a ficar difícil, ó. O dobro de 4.285 vezes 22. Essa é a ficha 8. Sinal que eu tenho 2 cálculos, né? Então, tem que cuidar na hora das regrinhas, se vai dar tempo de vocês fazer todos esses cálculos na brincadeira. Então, prof, como que eu vou fazer isso? Eu preciso saber o dobro de 4.285. Eu vou dar só um exemplo, não quer dizer que é esse número, tá? Vocês vão ter que fazer o cálculo. Esse aqui é um cálculo, então eu vou fazer o primeiro resultado, eu acho que é esse. Eu vou escolher, ó, vou colocar aqui. E o segundo resultado é vezes 22, ó, o trabalhão. Ó, gente, aí eu acho que é esses dois. Eu acho, podia ser esse aqui, podia ser esse aqui, não sei. Entenderam? Eu não vou dar a resposta. Então, eu vou colocar um resultado aqui, o outro aqui. E no caderno eu vou fazer os 2 cálculos, que eu já sei como que funciona esse tipo de atividade no caderno, né, gente? Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Ficha número 9, o quíntuplo de 226 menos 235. É mais do que um cálculo. Mesma coisa, eu vou colocar um resultado aqui no meu jogo, na minha brincadeira, e outro aqui. Posso colocar até em cima, né? Tipo, e esse é o primeiro resultado e esse é o segundo, tá? Ok, vocês combinem com quem vai jogar com vocês. E a nossa última ficha do nosso ditado matemático, número 10, o triplo, prestem atenção nas fichas, de 455 vezes 352. Então, vocês vão ter que encontrar esses resultados aqui, copiar no caderno a cada ficha e depois colocar do ladinho o resultado, escrever como se lê e lá embaixo armar o cálculo, né? Um ou mais do que um cálculo. E vocês estão liberados para produzir essa brincadeira e fazer com mais do que uma pessoa, estipulando o tempo para fazer os cálculos, que vocês viram que não é tão fácil, né? Então, alguns são, outros não. Começa bem fácil e vai aumentando. Eu vou dar um tempinho para vocês verem e poderem copiar as fichinhas. Vocês vão pausando o vídeo e fazendo essa cópia. Só pausar ele aqui, fazer a cópia. Depois a mesma coisa. E os resultados, claro que eu não vou dar para vocês vão fazer. Depois eu vou tirar um print e uma foto com todos os resultados para vocês fazerem a correção. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Boa aula, bom ditado matemático. Aproveitem, se divirtam também brincando e aprendendo, que isso é muito importante, tá? Abração e fiquem bem.